A cantora gospel Vanilda Bordielli compartilhou em uma live realizada recentemente, esclarecendo um incidente que ocorreu em uma igreja na cidade de Fortaleza. Com o intuito de evitar qualquer mal-entendido, Vanilda Bordielli abordou a situação, mostrando sua postura e seu compromisso com as coisas de Deus. Segundo Vanilda Bordielli, ela havia sido convidada para se apresentar em um evento na Igreja Apostólica com a presença da bispa Andréia Mendonça. Mas, ao chegar ao local, deparou-se com a igreja sem telhado e a chuva começou a cair. Logo, a liderança da igreja a informou que o culto não seria realizado devido à falta de estrutura e recursos financeiros. Vamos ao vídeo. Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Gente, eu tô entrando para fazer uma live para esclarecer o que aconteceu hoje, né? A gente programa uma coisa, o pessoal faz evento. Ontem eu estive na conferência Chamadas para Abençoar, foi uma bênção, foi uma glória de Deus. E hoje eu estaria na Igreja Apostólica ID, né? Igreja Profética Apostólica ID, com a bispa Andréia Mendonça, né? Nós nos arrumamos e fomos para a igreja, mas quando nós chegamos lá na frente da igreja, eles estão sem telhado, né? A igreja não tem telhado. E aí começou a chuviscar, começou a chover, e nós ficamos no carro esperando para entrar pro culto. E eu, quando eu vou para uma igreja, independente, amados, de oferta, independente de, né, tudo que a gente fala antes com os irmãos, eu, graças a Deus, eu não tenho no meu histórico como cantora, né, com exceção, acho que na minha vida eu deixei de ir umas 3 agendas por motivo de forças assim maior mesmo, que não deu para ir. E 2 agendas que eu nunca mais esqueci, que eu cheguei no aeroporto e não tinha passagem para eu viajar. Só que quando a gente sai, a gente não sabe o que as pessoas vão falar, né? Que as pessoas vão, não entrou por causa disso, não foi por causa disso. E quando nós chegamos, nós somos recebidos pela bispa, e ela já veio dizendo que não era pra gente entrar, que não ia ter culto, que era pra ficar pra fora, que não tinha teto, que não tinha dinheiro, que não tinha oferta. E eu disse que não era pra se preocupar, né? Que eu não tava nem sabendo. Falei pra ela, fica tranquila, não se preocupa, nós vamos até aqui. Se for ter culto na chuva, eu vou cantar na chuva. Se for ter culto 3 ou 4 pessoas, eu também vou entrar. E teve esse desconforto, dessa preocupação de que eu estava lá e que não ia ter o culto esperado, essa questão de oferta, essas coisas. Então, eu não fui por causa disso, eu não entrei, não foi porque eu não quis, porque eu nunca passei por isso, gente. Eu nunca passei por isso. Nunca passei por isso de ser impedida de entrar na igreja por questões, assim, preocupação de não ter uma oferta para me dar. É muito chato, eu nem queria expor isso, mas eu não sei o comentário que vai sair, o que vão falar, né? E hoje, eu acho que as coisas de Deus a gente precisa ter muita responsabilidade e compromisso, né? Quem me conhece sabe que eu já fui cantar em igreja, chegou lá, Deus falou, devolve toda a sua oferta, não pega a oferta. Eu sou uma cantora que eu recebo oferta, mas eu não coloquei o meu coração só nisso, né? Então, nós chegamos na frente da igreja, né? E não deixaram a gente entrar, não entendi se realmente não teve culto, se teve culto. Eu tô deixando isso aqui pra não ficar aquela questão, a cantora não entrou porque fez alguma exigência. Nenhuma, amados. Eu me propus em cantar na chuva se precisasse, eu me propus em entrar na igreja, em orar pra esperar a chuva passar. Eu cheguei ali com a Lê, né? E eu tô esclarecendo para que depois as pessoas não sei se tá tendo culto ou se não teve. Eu fiquei muito constrangida, né? Foi uma coisa que nunca aconteceu comigo.
Mas já teve gente mandando mensagem porque que eu não quis entrar na igreja, né? Já teve gente que mandou mensagem, eu não vou ficar expondo quem mandou mensagem. Por que você não entrou na igreja? Eu não entrei porque a bispa já recebeu a gente no carro e falou, não desçam, não precisa entrar, porque não vai ter culto, nós não temos dinheiro. Uma coisa assim bem constrangedora, como se eu estivesse lá apenas por causa do dinheiro. E a nossa vida não é assim. Eu acho que as coisas de Deus a gente precisa ter muita cautela, porque eu reagi de uma forma, eu amém, Deus abençoe, vim embora pra minha casa, tô aqui, né? Tô aqui, não fiz nada, mas pode ser que aconteça isso com outras pessoas e vai ter muito mais escândalo nas coisas do Senhor. Então eu tô só falando, eu não entrei porque não deixaram a gente entrar, tá? Não entrei porque o culto foi cancelado, a gente dentro do carro, e eu não entendi, né? E como a Lê me trouxe para os chamadas para abençoar, e eu falei, Lê, pode arrumar uma igreja para ele cantar, para ajudar vocês nas despesas, para ajudar na questão da passagem. Eu sempre faço isso com as outras igrejas. Às vezes eu vou num lugar, aí uma igreja ajuda a outra, não é sempre que dá para eu atender, né? Não é sempre que dá para eu fazer isso, né? E eu não entendi, gente. Sinceramente, eu fiquei assustada. Aí eu chamei, eu falei assim, irmã, tem outras coisas que na vida da gente, né? Eu com 50 anos ainda passo por isso. Então você que está começando, que você tenha paciência na hora de agir. Eu só estou explicando porque começaram a mandar mensagem, porque eu não tinha entrado, eu não sei o que vão falar. Assim como uma vez eu não fui numa agenda no Iapoc, vou falar o nome, porque não tinha passagem, e a pastora na época pegou o microfone e falou que eu tinha dado um furo, que eu não tinha ido, porque ela tinha comprado a passagem, tinha mandado oferta e eu não tinha ido para a festa. E antes a gente não tinha essas redes sociais pra gente falar o que realmente aconteceu. Então, como eu levo, tá, muito a sério as coisas de Deus, tá? Eu levo muito, muito a sério. E se ela tivesse chegado e falado, irmã, a gente tá com problema, eu teria entendido também. Tanto é que eu falei assim, bispa, fica em paz, eu não vou ser bênção aqui. Porque quando a liderança não te recebe, você não tem essa, vai ter que me engolir, Deus vai me colocar. Não, se retire. O próprio Jesus disse assim, se não te receberem, vai embora, né? O que eu vim fazer ontem aqui foi nas chamadas. E eu disse que ia fazer essa live, porque eu não gosto de ficar expondo coisa de igreja para escandalizar, mas se a gente não corta o mal pela raiz, amanhã ou depois tá todo aquele bafo. Tô arrumada, tô aqui pronta, tava na porta da igreja, não fiz nenhuma exigência, não falei que se não me desse eu não entrava, não falei que eu nem sabia de nada, né? E então eu tô falando isso. E para que não tenha nenhuma dúvida da minha conduta em relação à igreja. E aí eu disse, né, eu tô aqui em Fortaleza, irmã. Foi em Fortaleza, acabou de acontecer isso e eu, né, eu falei, Jesus amado, eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca aconteceu isso comigo. Eu ainda insisti, eu falei assim, bispa, fica tranquila, não se preocupa com dinheiro, não se preocupa, a gente entende. Quer esperar um pouco, inclusive o esposo falou, tá passando a chuva, e ela insistindo, não vai ter mais, não vai ter mais, não vai ter mais. Então eu não entrei na igreja porque foi essa situação muito constrangedora, tá? Muito constrangedora mesmo. Eu fiquei assim sem saber como agir, né? E a Lê com vergonha, porque foi ela que me agendou, ela... Pelo amor de Deus, o que é isso? Assustou? Então eu tô falando mesmo, amados, porque se a gente não levar as coisas de Deus a sério, vai virar uma bagunça, porque eu não quero chegar nos meus 50 anos, né, que é esse ano, que é o ano do jubileu de ouro na minha vida. Eu não quero chegar com 50 anos ridicularizando as coisas de Deus. Não quero chegar nos meus 50 anos sendo mercenária. Quando eu combino uma coisa com a igreja, tem condições? Tem. Combinou, se a igreja falou que tem condições, amém. E não é só dinheiro a vida da gente. A gente vive. Eu vivo de oferta, não tenho vergonha de falar isso. Mas quem me conhece sabe
muito bem o amor que eu tenho pela obra. Sabe como eu trato os irmãos na igreja. Sabe como eu trato as pessoas. Eu sou a última a sair. Eu dou atenção para as irmãs. Eu gosto de fazer foto. Eu gosto de dar atenção. E eu fiz um propósito desde que eu tive aquele AVC. Que eu quero ser bênção nas coisas do Senhor, na obra do Senhor. E o que eu puder fazer para ajudar, eu faço. Quando eu não puder, né? Essa questão de ter dado um fala, gente, essas perguntas aí, o Instagram, ele faz o que ele quer. E tem muitas outras coisas, né? E tem hora que você precisa se desfazer de algumas coisas para que não aconteça coisas piores. Então vou deixar salva essa live aqui. Eu não me deixaram entrar na igreja nem para ver o que estava acontecendo, tá? E a primeira palavra foi isso. Agora eu não sei como é que foi passado isso para a igreja, né? Foi uma coisa assim muito desagradável. E eu amo os irmãos de Fortaleza, eu amo os remidos em Cristo. Eu já vim aqui 2 vezes com a pastora Miriam, me trataram muito bem, gente do céu. Pensa numa igreja abençoada, as irmãs das chamadas para abençoar, né? Então, oremos ao Senhor. Foi muito constrangedor para quem tá na obra. Eu tô com a Heloísa. Vocês estão vendo como é que é as coisas? Eu trouxe a Heloísa, eu tô com a minha netinha, eu tô contando o testemunho, eu tô falando que Deus tá fazendo uma obra. E quando você leva os seus filhos, você tem que passar por isso, porque talvez ela precisa ver que quem faz a obra nem sempre é só viajar de avião e ir pra lá e pra cá. Tá bom, gente? Deus abençoe. Eu vou deixar lá, eu salvo essa live. Agora, 8h54, eu estava na porta da igreja, né? Tava na porta da igreja. E eu fui surpreendida, eu disse, não, a gente entra, espera passar chuva, não se preocupa. Eu tentei fazer de tudo para falar que não tinha problema nenhum comigo, tá? Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. O que você achou de tudo isso? Deixe a sua opinião nos comentários.